Hoje eu vou trazer para você um pouco mais sobre o RECT 11, o fundo de lajes corporativas que teve uma queda muito acentuada nos últimos anos, e eu quero te mostrar um pouquinho mais se nesse momento é uma oportunidade ou muito mais uma aversão ali que continua aos riscos do fundo. Bom, para começar aqui, pessoal, eu quero trazer um pouquinho mais da cotação. Então, hoje sendo cotado a R$ 37,18, e quando a gente pega historicamente, o fundo já caiu mais do que 51%. Então, é bastante queda. O fundo era cotado a quase R$ 80 lá no início, hoje sendo cotado a R$ 37,18. Quando nós vamos enxergar aqui como é que está o valor patrimonial do fundo, o valor patrimonial atual é em R$ 89,74, então valendo ali um total de 766 milhões, porém o fundo está sendo cotado a 0,41 da patrimonial, então muito abaixo. Isso está fazendo com que o fundo seja cotado a mercado a 317 milhões, então é bastante desconto. Vamos entender um pouquinho mais se de fato faz sentido a entrada ou é melhor ficar de fora. Quando eu trago ali um pouco mais sobre o preço e atualmente como é que está o dividendo por cota, né? Depois eu vou trazer um pouco mais sobre o dividendo, mas hoje está sendo pago ali 1,15 na cotação atual. O ponto que eu quero frisar aqui, pessoal, é o seguinte: hoje o fundo tem ali 84 mil metros quadrados de área construída, de área bruta local total. E ao mesmo tempo, pessoal, o que acontece? O valor do metro quadrado é R$ 9.300 por metro quadrado, e ao mesmo tempo, no preço atual de cotação, né, a 41 da patrimonial, está sendo vendido ali a R$ 4.200 por metro quadrado. Eu enxergo que aqui, pessoal, 4.200 é um preço bem barato de fato, tá? Dificilmente você vai encontrar dentro das localizações que o fundo tem área de metro quadrado nesse patamar de preço. Geralmente ele é um pouco mais elevado ali para lajes corporativas. Então tem esse desconto ali de fato do preço do metro quadrado que você vai estar pagando comprando atualmente para aquilo que se encontra no mercado de maneira geral. Para você comprar uma laje corporativa ou mesmo fazer uma alocação de maneira geral, vai ser um metro quadrado um pouco mais elevado. A gente enxerga que o histórico da projeção de receita do fundo, ele vem aumentando de pouco em pouco e ao mesmo tempo ele vai trazer ali uma expectativa de 12 meses. Então a gente enxerga isso daí, que ao mesmo tempo, nesse momento, está em 5,2 milhões de reais, expectativa para o ano que vem, ali em abril de 27, estar em 5,4 milhões de reais por mês. Quando nós vamos enxergar aqui o portfólio que eles vão ter dentro do ativo, o que acontece, pessoal? Vocês vão ver ali que são no total, né, o Barra da Tijuca, Evolution Corporate, Canopus, entre os outros ali também. No total, são 7 ativos dentro do portfólio. Uma coisa legal que vocês podem frisar é o seguinte: ali naquela linha que tem a classe, né? Se ele vai ser AA, AAA, então isso significa a qualidade do portfólio. E ao mesmo tempo, pessoal, vocês vão enxergar ali o valor de aquisição, que vai ser o valor total. Então hoje o fundo está depreciado de fato. E o ponto importante é o seguinte: quando vocês enxergam ali, ó, o cap rate aquisição. O que significa isso, pessoal? Cap rate é basicamente o dividendo que você vai ter, o valor que vale na alocação de cada ativo. Quando você compra num cap rate, igual no primeiro fundo ali, o Barra da Tijuca, que é 13,45, então significa que você comprou abaixo do valor de mercado e você está recebendo 13% de provento ano a ano. Já quando você compra igual ali no Evolution Corporate, a 8% de cap rate estimado, então significa que você comprou num preço um pouco mais elevado, então você vai ter um pouco menos de provento. Acho que o ponto principal é o seguinte, né, pessoal? Não existe certo, não existe errado, é muito mais a gente entender a qualidade do ativo, então isso demanda risco-retorno, e ao mesmo tempo localização do ativo. Então eu estou falando ali um da Barra da Tijuca, o outro de Alphaville. Para a parte corporativa, querendo ou não, São Paulo acaba sendo mais atrativo de modo geral. Quando nós vamos olhar aqui por percentual de cada imóvel, então a gente vê que 27% é do Barra da Tijuca Corporate, o Evolution Corporate é 17% do fundo, e por aí vai. Então a gente vê que hoje essas classificações, né, de distribuição ali dentro de cada fundo, o quanto representa de fato dentro da área bruta locável, e ao mesmo tempo as classes de imóveis. Então hoje 64% é AA, 12% é A e 24% é AAA. Então tem um nível de segurança ali bem legal dentro desses ativos, ativos de qualidade. Isso traz bastante resultado para o fundo. Quando nós vamos ali para a taxa de vacância, pessoal, hoje é 8,2% do fundo. Ao mesmo tempo, a taxa de ocupação, então automaticamente 91,8%. 100% dos contratos são típicos, então não tem nada fora da legislação. Um contrato, por exemplo, BTS, né, o Build to Suit, que foi comprado exatamente para produzir para aquela empresa, etc. E 63% estão atrelados ao IPCA contra 37% atrelados ao IGPM. Quando a gente vai aqui por locatária, pessoal, a gente vê aqui 12% é a Unigran Rio, 10% é a Elo Participações, então aquela de maquininha de cartão, 9,2% é a Telefônica e aí por aí vai, pessoal. Então o importante é o seguinte: hoje sim, tem um pouquinho mais de concentração ali dentro dos ativos, né? Então a gente vai ver 13 inquilinos ali, são 30% do fundo. Mas ao mesmo tempo são inquilinos de alta qualidade, isso é bem importante a gente dizer. Não significa que são aqueles inquilinos que podem ter recuperação judicial e que daqui a pouco fica difícil de você conseguir receber os valores atrasados. Então acho que esse é um ponto importante, tem bastante segurança também ali dentro dos locatários. Aqui mora um dos problemas, pessoal, em relação aos vencimentos dos contratos. Quando a gente vai enxergar aqui, 22% dos contratos estão vencendo nos próximos 12 meses, 19% está vencendo nos próximos 12 a 24 meses, e aí 9% vencendo
entre 24 a 36 meses. Então, quando a gente traz isso, a gente está falando de aproximadamente 50% do fundo sendo vencido os contratos nos próximos 3 anos, dos quais nos próximos 2 vai ter 40%. Então, isso é muita coisa, representa muito ali dentro de uma alocação. E se caso tiver uma vacância maior, automaticamente o fundo vai ser penalizado. Ou mesmo essa cotação atual talvez já esteja marcando uma possível vacância, então por isso que está um preço, uma cotação mais abaixo, recebendo mais de 1% de provento, mesmo sendo uma laje corporativa. Importante frisar que o fundo hoje tem 3 ativos ali com saldo devedor, né? Então são 3 CRIs que foram criados, é o CRI/1, o CRI/2 e o CRI Evolution, né? Totalizando ali um total de 153 milhões de reais em saldo devedor, que são taxas ali também um pouco mais elevadas, né? IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 7. Então, isso faz automaticamente que o fundo tenha uma dívida que ele vem pagando mês a mês, isso está dentro, está batendo ali de fato, mas ao mesmo tempo essa elevação aqui e esse valor total de dívida acaba penalizando ali os proventos, a geração de caixa automaticamente fica um pouco mais minguada quando tem esse fator de modo geral. E quando a gente entra naquela questão de evolução de proventos, nós vemos ali que em 2020, por exemplo, foi um provento muito mais elevado, e aí ele foi caindo esse provento ano a ano. 2024 já teve um provento mais baixo, ali próximo a R$4. 2025, mesma coisa, e aí 2026 ainda está sendo realizado esses proventos. Quando nós olhamos aqui como que está o aspecto dos proventos mês a mês, nós vemos ali que desde novembro o provento foi elevado, né? Saiu ali dos seus 30 e poucos centavos, foi para 45 centavos. E isso fez com que automaticamente os meses ali de janeiro, fevereiro, março, abril e maio tivessem proventos mais elevados do que foram em 2025. Se continuar nesse patamar, automaticamente em 2026, o fundo vai entregar mais proventos do que foi em 2025. O legal seria se a gente voltasse a ver uma evolução e um aumento de proventos ao longo do tempo. Isso poderia dar mais segurança para quem está fazendo a alocação. Acho que um outro ponto também, pessoal, é essa questão da dívida. Isso preocupa bastante. E automaticamente da valorização dos ativos ali em si. Então, acho que, de maneira geral, né, há uma precificação muito mais baixa do que outros fundos de laje corporativa em relação ao metro quadrado dessa área dentro do fundo. Ao mesmo tempo, os proventos normalizando e voltando para um patamar mais elevado, isso pode fazer tracionar um pouquinho mais a rentabilidade do fundo. É claro que taxa de juros também interfere. Então, se a gente tem um fundo que está pagando 1% mês e ao mesmo tempo a taxa de juros está em 14%, então isso deixa um pouquinho mais abaixo. Agora, se a gente tivesse uma Selic a 10%, poderia ter uma elevação do fundo, sim. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e deixe seu comentário aqui embaixo, informando se você tem o fundo no seu portfólio, se você pensa em comprar um pouco mais, se você pensa em reduzir posição. Beleza? Um grande abraço.